últimos meses. Nós precisamos trazer a iniciativa privada para investir junto conosco. E o que eles pedem é pouco. Segurança jurídica, marco regulatório, função para nós do Executivo e para vocês do Legislativo. Vamos construir juntos as condições para que o Estado e a iniciativa privada construam a infraestrutura do futuro na Paraíba. No que tange ao relacionamento para com o nosso funcionalismo, meus irmãos, a palavra de ordem é meritocracia. Nós teremos um piso justo, nós teremos um soldo digno para todos aqueles que cumprem funções públicas no estado da Paraíba. Mas nós vamos bonificar os que se destacam. É mais do que justo, é mais do que oportuno que quem rende mais para a sociedade seja mais bem aquinhoado. Num governo deste bloco político, num governo do PSC, do PP, do PT, quem rende mais para a sociedade recebe mais dessa mesma sociedade. Em relação à educação, o termo-chave é gestão. Nós temos duas curvas que vão se cruzar num espaço de tempo não muito distante. A do aumento, do incremento das receitas na área e a diminuição do número de ingressantes nas escolas. Nós temos uma modificação rápida na demografia brasileira e paraibana. As famílias têm cada vez menos filhos. Teremos, portanto, ao longo dos próximos anos, menos crianças ingressando no sistema educacional. Ao mesmo tempo, há poucos meses, aprovamos no Congresso Nacional a determinação de que 75% dos royalties do pré-sal sejam destinados para a educação. Teremos, então, um investimento per capita muito mais significativo. Isso vai exigir um foco em gestão ainda mais apurado. E para que haja um controle, para que esse foco realmente esteja a serviço da sociedade, nós vamos trazer as famílias para dentro das escolas. E nós vamos levar os estudantes para o mundo inteiro. A família precisa participar do processo de educação. E o estudante precisa saber de tudo o que acontece no mundo. Não vamos cessar enquanto não conseguirmos ter Wi-Fi em todas as escolas deste estado. Não vamos descansar enquanto todos os estudantes da Paraíba não tiverem acesso ao mesmo aparato tecnológico que tem um irmão seu do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina. Quando falamos de saúde, precisamos falar de desconcentração. Não é justo, nem com um habitante de Cochichola, nem com um habitante de Campina Grande, que ele precise da ambulancioterapia. Quando sai um filho de uma cidade do Cariri, Ipatinga, quando sai o filho de uma cidade do Brego, Arnaldo, se desloca para o Hospital de Trauma de Campina Grande ou de João Pessoa, ele tem pela frente inúmeras dificuldades. Ambientes lotados, repletos, médicos insuficientes. A prestação do serviço não é boa, nem para quem se desloca do interior, nem para quem é habitante oriundo de João Pessoa e de Campina. Me ensinou o médico Dr. Renato Gadelha que o foco está no fortalecimento das unidades do interior do estado. Precisamos dar resolutividade a cada um dos hospitais das principais regiões da Paraíba. Assim, o Hospital Regional do Brejo, do Sertão, do Vale do Piancó, o do Cariri, todos eles precisam contar com profissionais de todas as especialidades. E se isso custar caro, eu digo que ainda assim é barato. Não há preço para a vida e o governo precisa estar atento a isso. Vamos levar profissionais de todas as especialidades para o interior do estado. A agricultura, meus amigos, me lembra do período em que ainda ocupava os bancos escolares. No curso de administração, a gente aprende que os fatores de produção são terra, capital e trabalho. Na Paraíba, nós temos uma multitude de minifúndios. Nós não temos crédito disponível para os nossos agricultores. E o pior, nós não temos pessoas querendo ficar radicadas no campo. Essa é uma pequena revolução que nós precisamos criar. Nós precisamos trabalhar junto aos órgãos de crédito. O Banco do Nordeste foi desenhado para promover o desenvolvimento do Nordeste. Todo e qualquer recurso tem que estar disponível para a produção. Nós temos que qualificar a nossa mão de obra e nós temos que incentivar a sua permanência na zona rural.
Se nós não temos grandes extensões de terra, vamos trabalhar de forma conjunta, que todos os produtores possam se unir e descobrir as vocações para o Estado. E quando isso não for possível, quando formos obrigados a utilizar os minifúndios, que nós utilizemos culturas que gerem valor agregado. O exemplo maior disso tem sido as várzeas de Souza. Há ali duas grandes empresas, grandes extensões de terra, mas os pequenos lavradores também têm faturado muito, porque têm optado pela fruticultura irrigada, que é uma cultura de alto valor agregado. Para falar sobre mobilidade, eu peço permissão a uma das 3 maiores referências do país na matéria, o deputado estadual Carlos Batinga, nosso companheiro de Partido Social Cristão. Aqui eu quero crer que um desafio seja abrir espaços. Nós precisamos, meus irmãos, trazer de volta o prazer de circular em nossas cidades. E para que isso aconteça, nós tanto precisamos investir em ações comprovadamente eficazes, que já são adotadas em vários quadrantes do mundo, como os BRTs e as ciclovias, mas também em soluções inovadoras e criativas. Por que não pensar na adoção de incentivos fiscais para que empresas possam funcionar em horários alternativos, para que nós possamos desafogar o trânsito nos horários de pico? Por que não pensar na consolidação de bairros que sejam tanto residenciais quanto comerciais? Esta é a grande tendência das principais cidades do mundo, e a Paraíba não vai ficar atrasada nessa discussão. Uma outra área que talvez tenha sido preterida pelos governantes ao longo dos últimos anos, mas não será, eu repito, se for concedida essa oportunidade aos membros do Blocão, é o desenvolvimento de novas vocações para o estado da Paraíba. Energia. Meus amigos, nós sempre fomos importadores de energia. Isso gera um déficit brutal. E pela primeira vez, em função da abundância de recursos, em função da abundância de matéria-prima, nós temos a oportunidade de nos transformarmos em exportadores de energia. Temos abundância de insolação, temos abundância de ventos, temos abundância de matéria-prima para biomassa. Nós vamos discutir com a iniciativa privada e transformar a Paraíba num polo produtor de energia. E se nós nos transformarmos em exportadores de energia, meus amigos, vocês não sabem, não conseguem conceber o tamanho da revolução que estaremos criando nesse estado. Toda e qualquer nação, todo e qualquer município, todo e qualquer estado que consegue ser exportador de energia, gera muita riqueza e muito desenvolvimento para os seus filhos. O setor de serviços. Esta é uma vocação natural da Paraíba. Nós investiremos maciçamente na agricultura, nós investiremos maciçamente na indústria, mas me parece haver uma vocação natural para o setor de serviços na Paraíba. Temos que conformar um polo acadêmico. Aqui já estão situadas algumas das principais unidades, tanto da rede pública quanto da rede particular. Vamos incrementar isso ainda mais. Nós podemos e devemos pensar na criação de um polo hospitalar. A Paraíba está situada no centro do Nordeste. Nós podemos e devemos nos especializar em prestar serviços e em transacionar com os nossos irmãos. E é por isso que eu também defendo a instalação de um polo logístico. Se você pensar em Campina Grande, perceberá que ela está no meio do Nordeste. Se você pensar em Souza, perceberá que ela está num ponto equidistante entre Fortaleza, Recife e Salvador. Todos os municípios da Paraíba podem e devem se especializar na transação de bens, de mercadorias e de serviços. Nós vamos fomentar, por intermédio de incentivos fiscais, a atividade de serviços no estado da Paraíba. E vamos também discutir a inserção do nosso estado nos grandes projetos nacionais. É muito comum que nós cobremos, e cobremos com razão, o fato de termos sido preteridos ao longo dos últimos anos na alocação de grandes projetos estruturantes. Pernambuco recebeu o principal porto do Nordeste, recebeu uma refinaria, recebe agora uma fábrica de automóveis. O estado do Ceará foi contemplado com uma siderúrgica. O Rio Grande do Norte, o maior terminal aéreo de cargas da América Latina. Mas será que a culpa realmente dos governantes em Brasília? Será que nós aqui na Paraíba fizemos o nosso dever de casa? Será que nós formatamos os projetos?
Se cada um de nós tivesse a oportunidade de ter uma audiência agora com a presidente Dilma, o que pediríamos? Nós não fizemos o nosso dever de casa, em grande parte em função da omissão do poder público, que deveria ser o grande vetor desse processo, chamar a academia, outros segmentos da sociedade civil organizada. Isso é responsabilidade de governante, isso é responsabilidade de governador. E sob os auspícios do Blocão, isso será feito. A Paraíba vai montar projeto e a Paraíba vai exigir que seja investido dinheiro em nossa terra. Ciência e tecnologia é outro campo onde nós vamos investir maciçamente. Repito que esta já é uma vocação natural da Paraíba. O que se faz em Campina Grande, há 10 anos, com orgulho, lembrava que o software que roda o metrô de Paris foi feito em Campina Grande. O software que roda grande parte das contas do Banco do Brasil foi feito em Campina Grande. Nós já temos uma vocação natural e nós vamos investir maciçamente nesse campo. Eu dissocio o turismo do setor de serviços, porque quero falar que neste campo nós precisamos ser muito criativos. Sob o governo do PSC, PT, PP e tantos quantos quiserem se juntar a nós nessa luta, nós vamos criar o primeiro programa de fidelidade pública do mundo. O visitante que vier à Paraíba, que gastar em nosso território, será recompensado com mais uma diária. Será recompensado com o direito de uma refeição em um dos nossos restaurantes. Para isso, sentaremos com o trade turístico e vamos delimitar responsabilidades do governo e responsabilidades do trade. Meus irmãos, não por acaso eu deixei os 2 últimos tópicos para o fim. Uma pesquisa muito recente, empreendida pela Confederação Nacional da Indústria e divulgada em alguns dos principais jornais do país, revelou quais são as 2 maiores preocupações do paraibano: segurança e água. No que diz respeito à segurança, o recado é claro e firme. Tolerância zero. A linha é dura. O Estado vai mostrar para a bandidagem quem é que manda no Estado. Nós precisamos prender mais. E para que nós possamos prender mais, nós precisamos investir em presídios. E aí uma alternativa muito viável é a das PPPs que já citei anteriormente. Mas nós precisamos investir no aumento do efetivo policial. Nós precisamos da sensação de segurança à nossa gente. Nós precisamos investir na instrumentalização dos nossos policiais. Não se concebe que em pleno ano de 2013 os nossos homens não disponham de coletes à prova de bala ou de armamento compatível com o que usam os bandidos. Nós precisamos investir, acima de tudo, em inteligência. Vamos criar um modelo estatístico para saber quando e onde os crimes acontecem. É assim que nós vamos coibí-los. E, por fim, nós vamos criar um controle rígido de fronteiras. Muitos dos crimes perpetrados na Paraíba o são por gangues que vêm dos estados vizinhos, de Pernambuco, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Sob os auspícios do Blocão, as nossas fronteiras não serão mais porosas. A polícia estará lá, garantindo a nossa propriedade e a segurança dos nossos filhos. Para falar de recursos hídricos, meus irmãos, a gente não pode se esquecer da transposição de águas do Rio São Francisco. É ela que tem o condão de nos dar segurança hídrica. Todos sabemos que os canais estão dimensionados para 126 metros cúbicos por segundo. A adução outorgada pela ANA é da ordem de apenas 26. Essa é uma quantidade suficiente para dessedentação humana e animal. Mas nós sabemos que quando estiver comprovado que a transposição não gerou qualquer dano ao Rio São Francisco, nós poderemos exigir a adução dos outros 100 metros cúbicos por segundo. E aí, meus amigos, eu me tornarei um visitante inconveniente em Brasília. Não cessarei esforços enquanto isso não for assegurado. Quando tivermos a adução dos 126 metros cúbicos por segundo, teremos assegurado sensivelmente grande parte do processo de desenvolvimento do estado da Paraíba. Sim, porque há uma correlação direta entre a oferta de água e o desenvolvimento do nosso estado. Para que se tenha uma ideia,
em 1950, quando tínhamos uma agricultura forte, muito em função do algodão e do sisal, a Paraíba respondia por 10,7% do produto interno bruto do Nordeste. Em 2010, a nossa participação relativa havia caído para 5,6%. Houve apenas um momento, ao longo dessas 6 décadas, em que houve uma pequena inflexão da curva. Isso se deu na década de 80. Quem não há de se lembrar do projeto Canaã, talvez o mais bem estruturado projeto de difusão dos recursos hídricos no estado da Paraíba. Não é coincidência. No momento em que se ofertou água, a Paraíba voltou a crescer. Não existe para nós futuro sustentável se não tivermos água em abundância. E água em abundância há devida transposição, mas não só dela. Nós precisaremos e vamos implementar obras complementares, tanto das mais simples, como a perfuração de poços, quanto a construção de novos barreiros e barragens, quanto soluções mais complexas. O importante é que todas as comunidades, dos grandes centros ou dos centros mais difusos, tenham acesso à água, porque é a partir desse acesso que nós vamos assegurar o desenvolvimento da Paraíba. Meus amigos, eu peço para que, como propõe Zé Neto, nós não esmoreçamos, nós não deixemos de crer. Aqui me valho dos ensinamentos de São Paulo. Ter fé é possuir aquilo que ainda se espera. Eu tenho absoluta convicção de que nós podemos conquistar os corações e mentes do povo da Paraíba. Mas sei que essa conquista não se dará pela força. Se a Paraíba, se Deus nos concederem a graça de governar esse estado, será pela força das nossas propostas e pela postura que adotarmos daqui por diante. A candidatura não pode e não será vista como um fim em si mesmo. Na verdade, este encontro é o início de uma longa caminhada. É claro que o PSC quer ser o condutor dessa locomotiva. Mas mais importante do que saber quem é o maquinista é ter certeza de que o trem vai ficar nos trilhos. Eu termino as minhas palavras citando o ex-presidente americano John Kennedy, um dos mais jovens de toda a história daquela nação e um ícone da sua geração. Ele costumava dizer: a mudança é a lei da vida. Esse é um ensinamento que vai fazer com que nós deixemos de ficar apenas culpando o passado e aceitemos as nossas responsabilidades para com o futuro. Como ele sempre dizia, as coisas não acontecem, alguém as faz acontecer. Nós vamos fazer acontecer! Quero comunicar a presença do vereador Rodrigo Ramos de Campina Grande, do partido Solidariedade. Um abraço e palmas para o Rodrigo.